Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating e Sharing, episódio número 39, e hoje temos connosco Sérgio Rodrigues. Viva Sérgio! Olá, olá Luís. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado eu por teres aceito o desafio. Olha, começamos sempre da mesma forma, com a pergunta mais fácil, ironicamente, que é falar um bocadinho de quem é o Sérgio Rodrigues e da sua vida profissional e também académica, para contar aqui um bocadinho da tua jornada, se faz favor. Certo. Isto é sempre aquela pergunta que é aparentemente muito fácil, mas é das mais difíceis de responder. E então, como já disseste, o meu nome é Sérgio Rodrigues, tenho 35 anos, a caminho dos 36, casado sem filhos, pelo menos para já. Uhum. A minha formação académica é na área da gestão, licenciatura e mestrado. Trabalhei em muitas funções diferentes, em muitas áreas diferentes, sempre dentro da área da gestão, genericamente falando. E desenvolvi aqui uma paixão que será que uma coisa que vamos falar seguramente sobre as finanças pessoais, a literacia financeira, uma coisa já dos tempos da faculdade, por isso já lá vão 15 anos em contas redondas, foi de uma forma informal, foi sendo construída com um gosto enorme e que depois gradualmente se transformou em algo muito especial e muito maior do que esse gosto ou do que esse hobby. Por isso, pronto, sou um apaixonado por tudo o que seja estes temas das empresas, da gestão de uma forma geral, das pessoas até. Sou um apaixonado por desenvolvimento pessoal de uma forma geral e, obviamente, iniciativas como estas também são muito desenvolvimento pessoal, de Uhum. certa forma. E por isso, pronto, é aqui um bocadinho do meu resumo do que é que eu sou e do que é que eu faço. Boa. Ou seja, tido a oportunidade de ter várias experiências, seja pelo que eu percebi na área de vendas, contabilidade, procurement, recursos humanos, e conforme. Como é Certo? que isso te influenciou aqui a tua, vamos lá, esta trajetória agora talvez mais focada, como tu disseste, pelo projeto que tens? Houve aqui Uhum. alguma lição que tenhas aprendido e dizer assim, ó, é este o caminho que eu se calhar vou seguir? Bem, assim, na verdade, todas essas experiências contribuíram para aquilo que eu sou hoje, porque obviamente são coisas diferentes, obviamente todas elas me desafiaram de formas diferentes, com responsabilidades diferentes, mas todas elas contribuíram para a pessoa e para o profissional que sou hoje. Porque naturalmente toda a parte mais de contabilidade contribuiu muito para os conhecimentos de contabilidade, fiscalidade, etc., apesar de ter trabalhado numa realidade empresarial, mas que obviamente há muitas coisas que se ligam de certa forma à maneira como a contabilidade pessoal pode ou deve ser feita, por isso acabou por contribuir muito aí. Obviamente, depois da parte tanto de vendas como de procurement, acabou por influenciar muito a parte, lá está, da negociação, a capacidade de interação com pessoas, a inteligência emocional que é Uhum. muito necessária nestas interações todas e que obviamente são muito importantes em todas as áreas, mas principalmente depois quando se cria uma coisa de raiz, acaba por ser ainda mais importante. E a última experiência que eu tive antes de me dedicar realmente a 100% a este mundo das finanças pessoais na área de recursos humanos, que é toda a parte de contacto pessoal, realmente Claro. interagir com pessoas e com todas as suas características e dificuldades que elas têm, como é que as podemos ajudar também nesse caminho. Por isso, são experiências muito diferentes. Foi uma coisa que eu sempre orgulhei muito no meu caminho, foi ter feito coisas muito diferentes, em áreas diferentes, com níveis de responsabilidade ou de senioridade diferentes, mas que Claro. todas elas claramente contribuíram para o meu crescimento. Eu nunca me revi naquele perfil do sair da faculdade, começar a fazer um trabalho e fazer aquela carreira ou aquela função para o resto da minha vida. Foi uma coisa que eu desde o início Uhum. percebi que não queria fazer, queria experimentar empresas diferentes e funções diferentes. Não me arrependo de absolutamente nada, adorei todas as experiências que tive, tal qual como estou a adorar a atual, e todas elas contribuíram e estão a contribuir para aquilo que eu sou hoje e para aquilo que eu faço. Claro. E numa dessas todas as experiências que é importante também às vezes para nós termos um bocadinho outro tipo de conhecimentos, ver como é que se nos identificamos, nasceu uma paixão, vamos lá para esta parte de, vamos lá, literacia financeira ou finanças pessoais. Tu tens, ou seja, ou seja, o que é que tu acreditas que o impacto que isso pode criar na vida das pessoas? Certo, esta questão de literacia financeira ou das finanças pessoais, isto começou na faculdade, mas curiosamente não no curso, mas sim com os colegas de curso, porque é uma lacuna que continua a existir e eu tenho tido muito contacto com estudantes universitários de gestão, de economia, continua a não haver nada ou praticamente nada nos currículos académicos sobre esta área especificamente, e por isso a minha introdução neste mundo foi através de colegas da minha turma que estavam muito por dentro deste mundo dos investimentos e que investiam ativamente e que percebiam tudo isto, e foi através deles que eu me comecei realmente a interessar muito. Isto já foi em 2008, por já lá vão uns bons anos. Sim. Foi claramente através deles que eu me comecei a interessar e a influenciar muito por todos estes temas, o que não deixa de ser interessante, que é o que me levou, não foi a minha formação académica nem a minha experiência profissional, mas sim as pessoas que acabei por conhecer
nesse caminho. E lá está, e na altura o tema apaixonou-me porque eles falavam daquilo com um gosto e uma paixão enorme por todo este mundo, e lá está. Isto liga-se tudo muito ao que estávamos a falar. A maneira como eles comunicavam sobre este tema, a paixão, o interesse que eles colocavam naquilo, fazia Uhum. que o tema fosse ainda mais atrativo, não é? Porque, obviamente, lá está, ouvir falar a alguém de ganhar dinheiro, investir, etc., já é à partida interessante. Mas Uhum. quando encontramos alguém que fala daquilo com uma paixão e com um interesse e com um entusiasmo enorme, as coisas são ainda mais interessantes, não é? Sim. E pronto, eu percebi que era um tema extremamente interessante, estava ali a ter a oportunidade de aprender com pessoas que estavam bastante por dentro do assunto e que tinham uma paixão enorme por aquilo, e entretanto passam-se, não necessariamente 15 anos, porque entretanto o meu projeto começou em 2020, apesar de ter transformado Certo. muito em 2023, e eu percebi, porque interagia com outras pessoas sobre o tema, que também eu estava a falar deste tema de uma forma muito apaixonada e muito interessada, e as pessoas se identificavam muito com a forma como eu comunicava e como eu desconstruía estas coisas todas, e daí eu ter pensado que se calhar fazia sentido então transformar isto em algo um bocadinho maior e com um impacto maior, em vez de ser só aqui com o meu círculo de amigos e familiares, usar o poder da internet e das redes sociais Certo. para conseguir chegar a mais pessoas, e ser daí esse caminho, esse impacto que eu quero criar claramente nesta área da iliteracia financeira que existe muito em Portugal e que está muito, muito, muito forte ainda, e é trazer, lá está, não só o conhecimento, mas também a paixão, o entusiasmo sobre o tema para ajudar pessoas nessa perspectiva. Boa. Ou seja, eh, concordo, ou seja, a importância cada vez mais da literacia financeira que tem, não é? Sendo nós até um país já com bastante idoso, não é? Mas Certo? para não só essas pessoas que continuam a ter essa preocupação, se calhar eles até tinham isso desde miúdos, e ajudar aqui vamos chamar as novas gerações a ter Uhum. essa mentalidade. Podes-me falar um bocadinho do teu projeto, ou seja, que é o Meu Capital, ou seja, a tua responsabilidade como liderança, quais é que são os principais objetivos e Certo. vocês gostariam de atingir? Ok, então, a Meu Capital surge em 2021, ou seja, eu comecei em título individual em 2020, a Meu Capital surge em 2021, começamos a trabalhar juntos, porque temos o mesmo objetivo desde o início, em 2022, e depois de percebermos claramente que havia aqui um alinhamento muito grande, porque a Meu Capital era um projeto, eu era um projeto, e decidimos, ok, vamos juntar estes projetos e fazer algo mais estruturado e mais robusto, digamos assim, porque percebemos que entre as pessoas que estavam nos dois lados havia claramente uma ideologia, uma missão muito comum, e daí temos decidido juntar e dar este salto de projetos para realmente um negócio, uma empresa, uma coisa que realmente está a ser estruturada com um objetivo comum, que é melhorar a literacia financeira dos portugueses, com a expectativa disso melhorar as finanças dos portugueses, porque claramente Sim. a literacia financeira é fraca, e Portugal em 2020 ficou em último lugar no ranking da zona euro em termos de literacia financeira, e muito longe, na verdade só 25% dos portugueses foram considerados financeiramente literados, e não era assim tão difícil ser considerado financeiramente literado, ali a fasquia até era relativamente baixa, e ainda assim só 25% dos portugueses é que passaram no teste, e isso obviamente tem impacto, não é? Porque quando juntamos a falta de literacia financeira com todas as questões que nós sabemos de fracos rendimentos, alto custo de vida, alta carga fiscal, juntamos isto tudo e há aqui vou-lhe chamar uma receita para o desastre, não é? Porque Certo. claramente estamos numa situação financeira complicada, se nós não a soubermos gerir, mais complicada ainda ela vai estar. E então este é o nosso objetivo, é influenciarmos o maior número de pessoas possível a pensar nas suas finanças pessoais, a desafiar-se, porque obviamente nós temos aqui duas grandes vertentes. Temos a parte das finanças, temos a parte do empreendedorismo, porque obviamente uma coisa se liga à outra, não é? E uma Certo. coisa que nós desafiamos muito às pessoas é criarem fontes de rendimento alternativas. E lá está, e não temos que ser todos empreendedores no sentido de criar Claro. negócios, tudo bem, mas todos nós achamos que devemos ser empreendedores à sua maneira, por exemplo, nas suas próprias organizações. Isso é uma coisa que nós defendemos muito, o intraempreendedorismo, se quisermos chamar desta forma, Certo. que é o nós não temos que criar o nosso próprio negócio. Há pessoas que não têm perfil para isso e está tudo bem, naturalmente, mas achamos que todos nós devemos ser empreendedores nas nossas próprias organizações, fazer a diferença, fazer mais, fazer melhor, porque achamos que isso depois vai ter um impacto na empresa e, consequentemente, na própria pessoa. Sim. Uh, e esse é o nosso objetivo acima de tudo, é desafiar as pessoas
a pensar nestes temas, obviamente dando-lhes ferramentas práticas nestas vertentes todas, mas acima de tudo mudar muito do que é a mentalidade. E fala-se muito da mentalidade de uma forma geral, fala-se muito do mindset, às vezes até demais, e o mindset está um bocadinho na ordem do dia, fala-se do mindset, tem muita Sim. coisa que não concordo necessariamente com tudo o que se fala, mas ainda assim, é um tema que tem que ser resolvido porque é daí que tudo parte. E os portugueses têm uma péssima relação com o dinheiro, têm uma péssima relação com o trabalho, até genericamente falando, e é isso que nós queremos desconstruir e queremos ajudar pessoas e organizações, de uma forma geral, também a juntarem-se nesta mudança, na expectativa que os números melhorem, que os resultados melhorem. Claro. Tu tocaste em dois pontos que eu considero bastante, é uma opinião mais pessoal, ou seja, tendo em conta a situação que nós estamos colocados, dos resultados, ou seja, nos últimos lugares, às vezes me questiono o que é que faltará, porque talvez as pessoas às vezes se preocupem com as manchetes dos jornais quando dizem que vem um subsídio A e B e parece que nós queremos sempre viver com aquilo que não temos. Pronto, e isso é uma Certo? preocupação que acho que às vezes não, nós temos que viver com o que temos. E se queremos criar um bocado a nossa dependência, né? Se calhar, como tu dizes, essa parte do empreendedorismo é super importante. E às vezes eu acho que o problema é que o ser humano, culturalmente, vou chamar assim, posso estar errado, é uma opinião, parece que estamos sempre à espera que os outros façam aquilo por nós. Ou então, Certo. depois temos, começámos na internet, publicidade, vamos lá, e comunicação não muito qualitativa, de também, pois é, ter muito dinheiro rapidamente. Pronto, isto é um Certo. contrassenso, né? Certo, sem dúvida. Aliás, eu vi no outro dia um vídeo de um rapaz, não tem nada a ver com literacia financeira, era simplesmente partilhar a sua opinião, ele dizia que se ganho o ordenado mínimo, então eu vou fazer o mínimo, se querem que eu faça mais, paguem-me mais. E aquilo mostra o que é o mais comum de ver. As pessoas pensam dessa forma que realmente os ordenados são baixos, genericamente falando, obviamente, é verdade, os ordenados são baixos por mil e um motivos, mas depois há sempre esta coisa que é, se não me pagam mais, eu também não faço mais, como eu não faço mais, também não me pagam mais, e não saem daqui nem empresas, nem pessoas. E eu percebo que seja um sítio difícil para se estar, que é quem é que dá o primeiro passo, não é? É o trabalhador que faz mais ou a empresa que paga mais? E depois também há aí o ponto que tu tocaste que, e acho que ninguém quer combater abertamente, independentemente da cor política, ninguém quer a carga fiscal, porque o Certo? ordenado face à carga fiscal pode ser, o número é pouco, mas tendo em conta a carga fiscal, no final do É dia ainda verdade. vai ser menor, não é? Sem dúvida, a carga fiscal tem aqui um papel importante, não só na parte dos ordenados, como em todos os outros impostos que recaem sobre as empresas, que naturalmente acabam por afetar, sem dúvida nenhuma. E aí eu digo isto porque é que eu toquei neste ponto, é que às vezes a minha sensibilidade, quando as pessoas falam que as empresas pagam um pouco, as pessoas não percebem que para pagar mais as empresas têm muitos custos que muitas vezes as pessoas Sem não têm. dúvida. E essa tipo de literacia, e eu tive a oportunidade há pouco tempo de fazer esse exercício com uma pessoa, a pessoa que estava do outro lado ficou, não tinha essa sensibilidade. Claro que ela poderá dizer que não é uma responsabilidade dela, mas às vezes, eu só lhe quis demonstrar que às vezes há razões também porque é que as empresas, se calhar, às vezes não conseguem acompanhar. E se tiverem 10, 20, 30 ou 100 empregados, isto torna-se muito Sim, sim, difícil sim. de gerir esta máquina, não é? Sim, eu nas formações que tenho feito, principalmente para a parte dos estudantes universitários, onde os ensino, lá está, o IRS, a ler um recibo de vencimento e tudo isso, eu faço sempre questão de dizer que, além daqueles impostos que lá estão, ainda temos os 23,75 da Segurança Social que são pagos pelo. E as pessoas não fazem ideia que, além daquilo, ainda há mais, ou seja, e que só 35% de contas redondas, não é? Entre empregado e empregador, vão para a Segurança Social, que é uma coisa assustadora, não é? E depois fala-se da sustentabilidade da Segurança Social ou da insustentabilidade da Certo? Segurança Social e nós pensamos, então, mas se 35% do ordenado vai para lá e mesmo assim não é sustentável, há aqui um problema. Mas eu passo sempre esta mensagem de, olha, atenção que além disto que já é muito, ainda há mais a parte da empregada empregadora, mais todos os outros impostos, naturalmente. Para dar essa percepção às pessoas que, ok, quando forem negociar o vosso salário ou o vosso aumento salarial, tenham em conta que o vosso aumento de 100 euros líquidos para a empresa é muito mais do que esses 100 euros. Por isso, sim, a carga fiscal claramente é um entrave muito grande a salários mais competitivos. Isso aí concordo. Claro. Pronto. Ou seja, como tu disseste, também o capital tem, ou seja, algumas áreas-chave, como tu disseste, a poupança, o empreendedorismo e o investimento. Quais é que são as estratégias que vocês utilizam para pôr em prática junto dos vossos clientes? Ou seja, qual é a forma como vocês tentam traduzir isto numa coisa Certo. tangível, vá, por assim dizer, né? Nós, acima de tudo, o que fazemos é formação. Nós, no final de contas, somos uma empresa de formação e que podemos agir de formação para as pessoas.
e que temos aqui duas vertentes, ou fazemos diretamente com as pessoas que chegam a título individual e que querem, lá está, gerir melhor o seu ordenado, ajudar a reduzir os seus custos, começar a investir. Nós não somos uma empresa de aconselhamento financeiro, ok? Nós Claro. não gerimos carteiras, não gerimos património. O nosso trabalho é de educação, acima de tudo, é ensinar as pessoas como é que este mundo funciona e ajudá-las a fazer por si próprias, porque, infelizmente, acaba por haver muitos esquemas financeiros e muitas burlas financeiras associadas a Sim. todo este mundo, não é? E então a nossa missão e o que nós pensamos é, se nós conseguirmos educar e ensinar as pessoas, elas vão estar muito melhor preparadas para fazer isto por elas e muito melhor preparadas para evitar essas burlas, porque infelizmente no meio das coisas legítimas vão aparecer coisas que não são, e então a nossa ideia é, se conseguirmos educar estas pessoas, elas vão estar muito melhor preparadas para não cair nesses esquemas. Por isso, nós fazemos esse trabalho com pessoas individuais e depois fazemos com as empresas também, porque é um tema, o tema da literacia financeira é um tema que está, e ainda bem, na ordem do dia nos últimos anos, e que lá está, este último ano principalmente, com a subida das Euribors e a inflação e tudo isso, Ah, veio alertar as pessoas e veio lembrá-las que se calhar tinham um problema financeiro, que já tinham um problema financeiro, mas que acabou por ficar muito mais visível neste último ano, e isso levou muita gente a procurar ajuda de diferentes formas, claro. mas a preocupar-se com as suas finanças. E então, há muitas pessoas de empresas que estão junto das suas organizações a pedir formações nesta área, e está a haver cada vez mais organizações. Digo organizações, podem ser empresas, podem ser municípios, podem ser associações de Claro. estudantes, podem ser muitas organizações diferentes, a chegarem até nós e dizer, ok, queremos que venham cá fazer uma formação para as nossas pessoas, a ensiná-las a gerir o seu orçamento pessoal, a dar os primeiros passos no investimento, e conseguimos ali juntar 50, 60, 100, aliás, na verdade, o máximo que conseguimos até agora foram 400 estudantes universitários numa sessão online, simultaneamente, norte a sul do país, a falarmos sobre estes tópicos. E por isso, Ah, este é o nosso. Nós, acima de tudo, somos uma empresa de formação, lá está, e queremos ajudar as pessoas, queremos educar as pessoas, nós não queremos fazer nada pelas pessoas diretamente, queremos dar-lhes todas as ferramentas e todo o conhecimento para elas poderem fazer isto por elas. E depois, obviamente, temos parceiros que podemos depois direcionar, por exemplo, a renegociação dos créditos de habitação, temos uma parceria com uma empresa intermediária de crédito, para o qual podemos encaminhar as pessoas para claro. gerirem estes processos por elas, ok? E este é o nosso papel, é claramente de formação, de educação, de desenvolvimento destas pessoas no maior número possível. Olha, e parabéns, porque eu acho que é uma necessidade que está mais que vista, e até porque há uma falha muito grande até de todos os intervenientes, e esta semana deve estar a par disso, acho que foi antes de ontem, ou foi no fim de semana ou na semana passada, aquela notícia daquele português que está no Dubai, que muito Certo, sim, rapidamente, sim, sim. e às vezes a mensagem quase que algumas que eu recebi foi, visto que parece que é possível, e eu digo, epá, as coisas não são bem assim como são faladas. Pronto, lá está, Certo, a falta de conhecimento faz com que as pessoas depois, quando veem estas coisas assim um bocadinho futebolísticas, vamos chamar assim, certo. pensam que tudo é fácil replicar. Não me interessa o caso em si, mas a Uhum, minha preocupação mais foi a mensagem que passou de certo. um órgão de comunicação que devia ajudar, pelo menos, as pessoas a perceber que não é assim o processo. Mas pronto, Certo. mas isto é uma opinião muito pessoal, não é? Certo, lá está. Sobre esse caso em específico, eu não tenho opinião porque, lá está, o mundo das criptomoedas para mim é algo que não Claro, que me interessa QB, mas que eu não invisto, não percebo o suficiente para dizer se aquilo é verdade, se não é. Obviamente, muita gente falou sobre aquilo, levanta-me algumas questões, tenho que ser muito honesto, mas não tenho forma de dizer se aquilo é verdade, se é mentira. Tenho dúvidas. Agora, esta é que é a questão: é se nós conseguirmos formar as pessoas para terem dúvidas e depois irem fazer uma investigação, e depois, se calhar, as pessoas que acharam aquilo um bocadinho acharam interessante, mas ao mesmo tempo estranho. E então as pessoas vão fazer a sua própria investigação da pessoa, da empresa, do projeto, e depois podem tomar a sua decisão. Esse é o objetivo, porque se nós tivermos pessoas que não estão informadas, vão olhar para aquilo e para outros exemplos, aquele não é o único, existem muitos outros certo. que estão constantemente a aparecer, e achar que aquilo é um mundo maravilhoso e ir imediatamente atrás, sem ter esta sensibilidade de perceber do que se calhar há ali qualquer coisa que não bate certo e deixa-me investigar um bocadinho melhor. Sim, eu diria que ali o ponto para mim crucial é um órgão de comunicação passar a mensagem, ou seja, que devia ser mais educativo e não tão facilitador, e a outra parte que é uma oportunidade para nós começarmos a ter um pensamento crítico.
ok? Sem dúvida, sem Crítico dúvida. no Sim, sentido não é negativo, atenção, crítico, as sim, sim, pessoas se sim. calhar associam sempre crítica a negativo. Não, é crítico Certo. perguntar como, se é válido, não é válido, como é que é. Ou seja, e isto não tem nada a ver com criptomoedas, pode ser com ações, pode ser com outro tipo de ferramentas, como negócios e tudo o resto, mas é um bocadinho por aí. Ou seja, o meu capital, o objetivo que vocês têm é, além da formação, dar um maior número de ferramentas para que as pessoas possam atingir os seus objetivos financeiros. Há algum exemplo, não citando nomes, que tu possas partilhar, que vocês já tenham tido alguma experiência que vocês consideram que foi, pronto, um caso que vocês guardem de recordação? Um ou mais, não sei, mas que possas partilhar. Sim, lá está, temos muitas pessoas e nas nossas redes sociais nós vamos partilhando regularmente o feedback que vamos recebendo das pessoas. Porque lá está, são algumas pessoas que fizeram acompanhamento connosco, que consomem os nossos conteúdos, que vão aplicando, e que depois, lá está, não, ah, no fundo a vida muda. Por exemplo, ainda agora, recentemente, tive a oportunidade de estar com um casal que os seus gastos básicos, digamos assim, as suas necessidades, são mais de 80% dos seus rendimentos. E estamos a falar de custos básicos, a renda, as contas do supermercado, as contas da água e da luz, etc., são mais de 80% dos seus rendimentos. E ainda assim, estavam ali preocupados a perceber como é que podiam poupar alguma coisa, que estavam disponíveis para, ok, pá, não dá para ir jantar fora regularmente, porque não dá, claramente, Claro, e a prioridade é, ok, se nós 80%, o que é que podemos fazer nestes 80% para reduzir? E explorarmos uma série de hipóteses ali, porque o foco dessas pessoas é, ok, vamos tentar poupar o máximo possível, sabendo que não será muito, mas vamos tentar fazer o melhor possível e mesmo assim investir. E isto tem sido extremamente gratificante, ver que há pessoas que estão em situações financeiras apertadas, a verdade é essa, claro, não é? Uma pessoa que consome 80% do seu rendimento em gastos básicos tem pouca margem de manobra, a verdade é essa, claro, não é? E ver que há pessoas que estão realmente motivadas a mudar isso, porque naturalmente também há muitas que olham para a mesma situação e pensam, opá, então 80% é em gastos, eu não vou fazer mais nada disto, vou mas é gastar os outros 20% em claro. jantares fora e aproveitar a vida e pronto. E é muito gratificante ver que há pessoas que nós estamos a acompanhar e que depois acabam por realmente ter impacto e conseguir melhorar as suas vidas. Temos pessoas que, porque perceberam o que era a Euribor, e nós passámos isso nas nossas redes sociais, este feedback em concreto, porque perceberam o que era a Euribor, como é que, isto há um ano atrás, como é que a Euribor estava a evoluir, Estava qual era o, negativo. qual era o impacto que isto ia ter na sua prestação de crédito de habitação e não sei o quê, conseguiram planear as suas finanças para, no momento em que houve a revisão da sua prestação, sabiam exatamente quanto é que iam pagar, já tinham previsto no seu orçamento que iam ter que encontrar aqueles mais 150 ou 200 euros por mês para pagar, por uma questão de planeamento, porque 6 meses antes começaram a perceber o que é que ia acontecer, começaram a fazer contas e começaram a planear tudo isso. E é isto que lá está. O aumento do Euribor, por exemplo, está fora do controle de todos nós. Ok? Não há aqui grande coisa que possamos fazer. O que é que nós podemos fazer? É preparar para ela, é perceber qual é o impacto que ela vai ter na nossa vida e gerirmos isso da melhor forma possível. E perceber que nós estamos a ajudar pessoas dessa forma mostra que estamos a fazer um bom trabalho. E às vezes acompanhar, ou seja, e acompanhar não é preciso necessariamente diariamente, ou seja, basta ter, Certo, se for certo, preciso, claro. uma vez por mês, uma hora, ler um bocadinho, saber qual é os canais que potencialmente vão dar essa informação qualitativa, como pode ser o vosso caso, de forma a criar alguma estrutura, alguns processos e alguns Certo? sistemas de validação, não é? Pronto, porque eu acho que isso é fundamental, não é? Certo, lá está. Nós, por exemplo, nós regularmente, praticamente desde o início do ano até antes disso, estamos a mostrar às pessoas o que são as forward rates da Euribor. No Certo. fundo, é tipo aquela previsão, não é? Para as pessoas acharem. E isto está a ajudar as pessoas, não me faziam ideia do que era este conceito, a ajudar as pessoas do ok, então se a Euribor hoje é esta e a minha prestação é X, então se realmente daqui a 3 meses ou 6 meses a Euribor for esta, a minha prestação vai ser Y. Ok? E é a introdução destes conceitos sempre nesta perspectiva que é interessa saber teoricamente o que é aquilo que quer dizer, mas muito mais importante do que isso é qual é o impacto que isto vai ter na minha vida. Eu, no fim de contas, é quase um processo, vamos lá, quase analítico, de previsão, o que é que vai acontecer, não é? Exatamente, Faço o que vai acontecer e como é que nós, o que é que devemos fazer perante isso. exatamente. Mas o que nós tentamos sempre mostrar é o que é que isto na prática vai trazer às pessoas, porque lá está, vejo no telejornal, a Euribor subiu, o Banco Central Europeu subiu novamente as taxas e o Fed não se... e as pessoas distanciam-se muito disso porque não percebem qual é o impacto que aquilo vai ter na vida delas. E esse é o nosso caminho, é agarrar nisto e transformar na prática. O que é que isto vai influenciar as pessoas? Sim, no fim de contas, ajudar as pessoas em uma palavra, talvez uma linguagem mais simples, face à minha realidade, o que é que isto vai traduzir? É mais Certo? 50 euros, é mais 100 euros, é mais 200 Sem ou tudo dúvida. bem?
sem dúvida. E não menos importante, uma palavra que tu partilhaste aí, durante o caso que estavas a referir, que é, tu sentes que as pessoas ainda têm, vamos chamar estas gerações, esta palavra poupança entra no dicionário ou não entra no dicionário? Depende, ou seja, nós, Sim, nós temos, eu diria que temos aqui, e nós estávamos a falar um bocadinho antes de começarmos aqui a sim, nossa gravação, e eu concordo plenamente com o que disseste, que existem aqui três grupos etários, digamos assim, para não chamar gerações, porque gerações são um bocado sim, complicadas e complexas sim, hoje em dia. Três grupos etários, pessoas que já estão, obviamente, reformadas, ou pessoas mais idosas, pá, que têm, obviamente, práticas e ideias muito diferentes daquelas que são hoje, ok? Pessoas que, lá está, conseguiram alguns acumular alguma poupança ao longo dos anos, muito trabalho, outras que infelizmente nem por isso e que agora estão numa situação muito frágil com as baixas reformas que têm. Depois temos a população que está ativa e aqui temos dois grandes grupos. Temos aquelas pessoas que realmente estão preocupadas em poupar dinheiro, lá está, porque estão a ver os seus pais em situações difíceis e percebem que não querem chegar lá na mesma situação. E claro, temos outras pessoas em que estão, eu não lhe quero chamar subsídio ou dependentes, porque isto acaba por levar aqui uma interpretação política não necessariamente boa, mas essa perspectiva do o governo está lá e há de me ajudar com um subsídio qualquer, claro. com um apoio qualquer, e eu não tenho que me preocupar com isso. E depois há a geração mais nova, que ainda não está a trabalhar, as pessoas estão agora no ensino secundário, na faculdade, que estão realmente muito, muito interessadas com todos estes tópicos, mas querem ganhar dinheiro rápido. E querem ganhar muito dinheiro e muito rápido. E por isso o conceito de poupança também não entra propriamente nas contas. São perspectivas diferentes, são idades diferentes, são ideias diferentes. E obviamente tudo isto tem um equilíbrio. Claro que eu encorajo muito as pessoas mais novas que querem ganhar mais dinheiro. Claro que eu encorajo essa parte, mas sempre garantindo que, opá, vejam lá o que é que fazem. E que não há dinheiro rápido, E não que é? não há dinheiro Assim, rápido, ou norma. se houver, pode ser ali um momento de Pá, sorte qualquer. é mesmo, diríamos que é mesmo um em X milhões Exatamente, de pode haver pessoas. ali um momento de sorte, mas que dificilmente vai ser sustentável ou E que seja replicável. replicável, por assim Sim, dizer. exatamente. Ou seja, que as pessoas queiram ser melhor remuneradas, que queiram aplicar o seu dinheiro da melhor forma possível para o rentabilizar, claro que sim, plenamente de acordo. Mas nessa geração é preciso pôr-lhes ali um bocadinho um travão nas ideias. Na geração que está, lá está, ativamente a trabalhar e que tem estas preocupações, é um bocadinho o inverso. As pessoas até estão bastante focadas na poupança, estão pouco focadas no aumentar rendimentos e no rentabilizar o Sim. seu dinheiro, e por isso nessas pessoas é preciso dar-lhe um empurrãozinho às vezes para andarem um bocadinho mais. É interessante para mim, para nós que estamos aqui em contacto com várias pessoas em diferentes realidades e diferentes idades, perceber que elas realmente são muito diferentes, mas tentar levá-las a todas para um equilíbrio, de certa Sim. forma, de tudo Tentar isso. ser homogéneo, né, por assim dizer. Exatamente, lá está. Nós acreditamos que não há uma receita que sirva para toda a gente. Toda a gente é Claro. diferente, tem objetivos diferentes, tem ideias diferentes, mas acreditamos que em todas elas um equilíbrio, digamos assim, é o que fará mais sentido e é isso que nós tentamos promover. Um equilíbrio entre os rendimentos, entre o gastar, porque obviamente também achamos que é importante as pessoas gastarem dinheiro com elas, as coisas que elas gostam de fazer, quando Sim. têm essa possibilidade naturalmente, e também, por isso é um objetivo de, ok, é importante poupar, mas também é importante gastarmos dinheiro connosco, é importante desenvolvermos e estudarmos e estarmos constantemente em aprendizagem, na expectativa disso também trazer um aumento de rendimentos, e o nosso objetivo também é um bocadinho este, é mediar estas vertentes todas e orientar as pessoas neste caminho, que não é fácil, na verdade. Sim. Ou seja, eu acho que há, sobre o grupo de etários, eu diria que há um que poderíamos acrescentar, que é realmente os mais novos. E os mais novos, eu estou a falar, as crianças que se calhar começam na escola 5, 6 anos, até se calhar 8, 10 anos. Acho que esse grupo etário devia haver uma contribuição bastante ativa para eles perceberem, não só há uma responsabilidade dos pais, como é óbvio, mas às Certo. vezes por razões que eles não estão o dia inteiro com eles, que devia ser instruído, ou seja, ter essa informação e a parte que tu falaste que é cada vez mais as pessoas verem investimento, propriamente dito, não implica ser investimento só financeiro. Pode ser Certo. investimento nas pessoas, em nós, em formação, que potencialmente vai ter um bom retorno, porque Uhum. poderá ter mais oportunidades de trabalho, que assim, por si consequente, pode ter Sem dúvida. outros impactos financeiros Sem também, não é? dúvida. Sim, isso lá está. As pessoas estarem constantemente a investir em si próprias, e isto pode ter muitas interpretações diferentes, naturalmente, mas lá está. Estarmos a investir em conhecimento técnico, mas também na parte das soft skills, que são cada vez mais importantes, a ideia é essa, ou seja, nós investimos em nós na perspectiva de conseguirmos fazer mais
conseguirmos crescer, conseguirmos um novo trabalho, conseguirmos ser promovidos no nosso trabalho, seja lá o que for, conseguirmos criar o nosso próprio trabalho, se for esse o nosso objetivo. Pronto. E isso é uma coisa que fica muitas vezes esquecida, é o investimento na própria pessoa. Lá está, a maior parte dos portugueses não lê um livro por ano, que seja, não é? Certo. Muito menos é capaz de despender 50 ou 100 euros e um sábado para ir a uma formação, para ir a um evento, um workshop qualquer. E muitas vezes o que eu digo é, nós vamos por isso, o caso dos eventos ou dos workshops ou dos cursos, o que quisermos chamar, nós vamos lá, obviamente, porque à partida estarão lá especialistas naquela área a falar sobre aquilo e naturalmente vamos aprender muito com eles, mas vamos aprender muito também com as pessoas que lá vão estar, com a partilha de ideias, com o famoso networking que fala muito. Vamos conhecer pessoas novas que têm ideias diferentes de nós, que às vezes estão um bocadinho mais, vou usar a expressão, à frente daquele caminho que nós queremos fazer e que nos podem também ajudar. E as pessoas têm esta ideia de ir a uma formação, é estar lá sentado numa sala um dia inteiro, ou ouvir oradores falar. Também é, naturalmente, não é? Também é muito por isso que lá Certo. vamos, mas também se aprende muito na interação. Os coffee breaks são ótimos Claro. tempos de aprendizagem, sem Não, dúvida. e beber a informação dos outros, não é? Eu lembro que há uns anos foi uma formação que era, vamos chamar quase consultoria financeira, e chegou lá uma pessoa, teoricamente ele teria muito dinheiro, e ele disse assim: Eu vou-vos ensinar. E as pessoas pensou, como ser muito rico. E o que ele Certo. o evento a dizer: Vou-vos ensinar a como não perder dinheiro. Pronto, e que é completamente. É um bom princípio. É um bom princípio. E as pessoas ficaram assim ao princípio um bocado, ou seja, eu pensava que ele ia me dar a receita, que eu faço isto, isto e isto, e vou ser como Certo, ele. E o que ele estava a dizer é o que tu não deves fazer para potencialmente, se calhar, certo, corrigir. certo, E achei uma boa abordagem. sem dúvida. Diz-me uma coisa, ou seja, como é que tu tentas equilibrar o teu papel, ou seja, na responsabilidade que tens como empreendedor e manter aqui ativo, barra motivação, porque muitos dos casos que por vezes chegam são casos difíceis, não é? Uhum. E tu tentas inspirar, ou seja, para que mantenhas esta energia e possas, de uma certa forma, transparecer isto de uma forma fácil Certo. e que possa ser compreensível por todos, por assim dizer. Lá está, eu basei muito na minha própria experiência e para partilhar essa ideia com as pessoas. Lá está, pronto, eu estou muito confortável nesta área, mas naturalmente cometi muitos erros, continuo a cometer alguns e a aprender com eles, e as pessoas identificam-se muito cada vez mais com isto, com pessoas que são pessoas e que também cometem erros e que estão disponíveis para falar abertamente sobre eles. E por isso, eu procuro constantemente estar em cima do acontecimento nesta área. Primeiro porque é um gosto enorme, é uma coisa que eu realmente gosto, de estar constantemente em aprendizagem Claro, com outras pessoas, com outras empresas, em realidades muito diferentes, lá está. Eu gosto muito de me colocar, isto parece um bocadinho um clichê de dizer, mas é verdade, fora da zona de conforto, interagir com pessoas que estão muito à frente, usando esta expressão, de mim neste caminho financeiro. certo, Porque isso me desafia, olhar para as pessoas e pensar, epá, então ainda aqui há um grande caminho, porque são pessoas que já fizeram, lá está, estão onde eu também quero estar daqui a uns anos e que estão disponíveis, e eu tenho essa oportunidade de estar ali com elas, elas estão a partilhar o caminho delas comigo e a aprendizagem delas comigo, e eu estou a partilhar o meu caminho e a minha aprendizagem com as outras pessoas, porque eu vejo as coisas desta forma. Apesar de todos nós sermos diferentes, todos nós termos objetivos diferentes, há quem queira reformar-se, agora fala-se muito do FIRE, da reforma antecipada, há quem o queira certo, fazer, há quem não queira, há quem queira criar negócios próprios, há quem não queira, há quem queira só viver uma vida tranquila, sem ter que andar a contar tostões, há quem queira ser multimilionário. Somos pessoas diferentes. Mas não, na verdade não é assim tão diferente, ok? Nós podemos, eu acho que o caminho é o mesmo, a estrada é a mesma, temos as saídas diferentes. Há pessoas que saem mais cedo concordo. da autoestrada do que outras. E por isso inspira-me muito e é para mim muito bom e muito gratificante aprender com outras pessoas que lá estão mais à frente nessa autoestrada, para depois poder também guiar as pessoas que vêm, entre aspas, atrás de mim. Certo. Uh, e isso é muito bom, e acho que é o grande segredo, e isso acho que se aplica a este mundo das finanças e a tudo o resto onde nós queremos ajudar pessoas, interagir com pessoas, apoiar, desenvolver o que quisermos chamar, é no fundo partilharmos aquilo que nós somos, aquilo que nós sabemos, com tudo de bom e de mau que aí vem, e por exemplo, uma mensagem, e agora estávamos a falar há pouco da questão dos esquemas potenciais de ganhar dinheiro, se nós virmos alguém que só partilha grandes sucessos e que comprou isto e que fez aquilo constantemente, normalmente é como se costuma dizer, uma red flag. Certo. Porque todas as pessoas vão ter coisas boas e coisas más. Se há alguém que só está a partilhar as coisas boas e que acerta sempre e que ganhou sempre e que teve sucesso sempre, normalmente é um mau indicador. Por isso, a minha motivação de estar constantemente a aprender é, em primeiro lugar, também por mim, naturalmente, que poder eu também continuar a evoluir neste caminho, mas de depois utilizar essa informação para poder ajudar quem também vem nele. Claro.
O meu capital quantas pessoas são neste momento, atualmente? Bem, a trabalhar ativamente uma, que sou É, eu, certo, e depois também temos alguns parceiros, parceiros, aliás, somos três sócios, mas enquanto certo, executivo sou o único, estou realmente no dia a dia, e depois temos alguns parceiros para nos dar uma ajuda com conteúdos mais certo. específicos, com marketing, etc. Mas neste momento ainda sou eu, a perspectiva é Ok, crescer naturalmente, mas sou claro. eu, Ok. Ou seja, o meu capital, um dos desafios, como disseste muito bem, são as pessoas. Que tipo certo? como é que vocês tentam, porque no final do dia nós falamos, ou seja, o objetivo é a parte financeira, ajudar as ferramentas, ter uma vida mais qualitativa a nível financeiro, mas no final do dia nós estamos a falar com pessoas. Por isso, Certo. como é que vocês tentam trabalhar ou seja, que tipo de estratégia ou ferramentas vocês usam para ajudar a auxiliar esse tipo de processo? Porque não, além da formação propriamente dita, mas alguma coisa mais específica que vocês façam em conjunto com eles? Com as pessoas, com os nossos clientes, Sim, digamos assim, sim, com as pessoas que isso mesmo. acompanhamos. Sim, Nós, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante e que também faço, lá está, não é a minha atividade, mas é uma coisa que eu adoro, é toda a parte do desenvolvimento pessoal e muitas pessoas que chegam até mim, barra nós, percebe-se que estão numa situação financeira difícil, não necessariamente porque ganham mal ou porque gastam muito. É uma questão de práticas, é uma questão de hábitos, é uma questão de histórico, porque viram os pais a fazer aquilo, porque aprenderam a sim, fazer seja o que for. E esta parte é extremamente interessante e muitas vezes é o que chega para desbloquear tudo o resto. E é uma coisa onde nós queremos investir, porque percebemos que claramente há muitas pessoas que chegam a situações financeiras difíceis porque têm este histórico todo que para trás e que as trouxe até aqui. É um passo que nós queremos dar, ou seja, onde eu consigo dar algumas ferramentas, porque é uma coisa que eu também estudei, fiz certificação de coaching e tudo isso, tenho aqui algumas competências nessa área, mas claramente não é o meu forte, digamos assim. certo, E um passo que nós queremos dar no curto prazo será realmente termos alguém no meu capital que possa realmente trabalhar esta parte com as pessoas para que elas depois possam trabalhar toda esta parte das suas crenças, dos seus hábitos, etc., realmente a fundo, desconstruírem isto tudo, para depois lhes dar aqui uma base diferente para começarem a trabalhar realmente os números, digamos assim. Porque se bom, nós, lá está, se nós, a pessoa, e já tivemos algumas situações destas pessoas que ganham muito acima da média, pessoas que ganham 3 4 5 mil euros e que dizem que não conseguem poupar dinheiro nenhum. E depois nós vamos desconstruir aquilo tudo. Claramente conseguem, mas não o querem, mas depois desaparecem. Nunca mais querem saber daquilo para nada e não querem fazer esse caminho. Por isso, claramente, o desafio dessas pessoas não é financeiro puro e duro. Claramente há alguma coisa ali claro, que está a bloquear. Por isso, o que nós queremos lá está para conseguirmos chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas é no curto, médio prazo, termos alguém que consiga trabalhar com as pessoas nessa perspectiva, que obviamente vai desbloquear a parte financeira e muito mais. Nós sabemos que sim, a nossa história e as nossas crenças bloqueiam-nos e limitam-nos em muitas coisas, e não só financeiramente, e esse será um passo lógico no curto prazo para conseguirmos ajudar ainda mais pessoas. boa. Passando aqui para uma parte mais pessoal, algum livro, algum filme que tu recomendes? Bem, é assim, livros gosto muito, leio regularmente. Eu diria que um dos livros que mais impacto teve em mim foi O Jogo do Dinheiro, do Tony Robbins. Tony Robbins, um Sim, dos sim, mais conhecidos coaches de desenvolvimento pessoal, etc. Ele tem um livro que é O Jogo do Dinheiro, pá, que é um calhamaço considerável. São 500 e sim, tal, 600 páginas, se não me falha agora a memória. é, Mas é muito interessante porque ele vai a tocar em tudo. Apesar de se chamar O Jogo do Dinheiro, sim, ele fala de dinheiro propriamente dito, lá está, do orçamento e dos investimentos, etc. Mas, e porque é o trabalho dele, ele foca-se muito na parte dos hábitos e na parte do que é que as pessoas acham e pensam sobre o dinheiro, e tem estas duas vertentes de desbloquear esta parte mais mental, mas depois também ele deu-se ao trabalho de falar com os gestores de fundo, com os especialistas de finanças, etc., para ter também a parte prática do dinheiro. claro. E eu acho que é um livro que acaba por ser muito completo, sem ser difícil de ler, apesar de ser grande, é um livro que se lê de forma relativamente simples, mas tem muita, muita informação e eu acho que para mim, para quem pergunta qual é o melhor livro que já leste sobre esta área, para mim continua a ser esse. Até agora ainda não encontrei nenhum melhor. Claro, boa. E também, no fim de contas, às vezes questiono-me que é quando nós somos pais e às vezes dizemos assim, as crianças gostam de rotinas, mas é giro que conforme nós vamos crescendo, nós vamos perdendo as rotinas que devíamos manter. E na área Certo. financeira é um exemplo. Como é que tu lidas com situações que, se calhar por razões às vezes menos esperadas ou menos bem Uhum. planeadas, que não correm bem, como é que tu tentas te motivar perante essas situações? Opa, depende muito das situações, naturalmente, mas acima de tudo, eu acredito muito que as coisas, tudo nos acontece por um motivo.
E os desafios aparecem porque tinham que aparecer e porque seguramente vamos aprender alguma coisa com eles, vão ser uma porta de entrada para algo, ou então, lá está, é um desafio que nos fecha ali uma porta para nos mostrar que ao lado há uma janela aberta. Certo. Lá está, é complicado porque temos a vertente de trabalhar com pessoas e esta área das finanças pessoais tem muitos descrentes. Eu, felizmente, há uma coisa nas redes sociais que é muito comum, que é o hate, né? As pessoas vão para lá espalhar ódio nas redes sociais. Felizmente, nunca tive nunca tive muito dessa experiência. Naturalmente, pá, de vez em quando aparece um ou outro, mas não é uma coisa muito frequente, porque eu também tento sempre ser muito consensual e muito equilibrado nas minhas posições, tento não pisar aqueles riscos que já sei que vão dar que falar, por muitas visualizações e por muito bom que até fosse para o algoritmo das redes sociais mostrarem a minha publicação a mais pessoas, tentamos não comprar grandes guerras onde já sabemos que vão haver e não Claro. entrar por aí. Naturalmente, há sempre temas e pessoas que vão comentar, que vão dizer que aquilo é mentira, que aquilo não é bem assim, e essa parte, pá, eu tento perceber o que é que leva esta pessoa. E normalmente eu interajo sempre com essas pessoas. Eu interajo com todas as pessoas que comentam alguma coisa que eu faço, assumindo que fazem da forma educada e respeitosa, naturalmente, Claro. para tentar perceber porque é que a pessoa comentou aquilo, porque é que há. E normalmente o que acontece é que eu comento, tentar dizer: olha, Zé, mas porquê que achas isso? O que é que leva a achar que as coisas são assim? E fico sem resposta. Quer dizer, Isso é a parte de, às vezes, só para dizer. exatamente. Lá está, é a parte do pensamento crítico. Certo, É ser certo, claro. construtivo, dizer, olha, eu acho que a tua opinião é isto ou isto, fundamentado em dizer, e não quer dizer que tu Claro. concordes, mas E também é lá está. importante nós percebermos porque é que eles foram por essa via, né? E se eu partilho algum conteúdo e alguém vai lá e diz que aquilo deve ser mentira, aquilo não é assim, eu tenho todo o interesse em perceber porque é que a pessoa acha aquilo para eu poder corrigir, eventualmente, a minha forma de comunicar e da próxima Claro. vez tentar Não, que e as até coisas sejam diferentes. pode ter acontecido por uma razão, às vezes, alguma coisa não está tão bem explicada que se calhar como tu gostarias, e Exatamente, tu podes melhorar na próxima vez, que para ti se calhar é intuitivo, explicar isto e aquilo, e para outros pode dizer, pá, exatamente. E por isso eu tenho esse cuidado sempre que alguém interage e critica alguma coisa de uma forma educada acima de tudo, eu interajo com a pessoa e tento perceber porquê. Normalmente fico sem resposta. Pronto. Por isso, há esses desafios normalmente de lidar com pessoas pá, mais complicadas, pessoas que não que tentam descredibilizar o trabalho que estamos a fazer, porque a verdade é que é uma área pá, onde há muita gente que não tem grande credibilidade, lá estão os esquemas que já falámos aqui algumas vezes, e infelizmente, pela falta de literacia financeira, junta-se tudo isto no mesmo saco. Pronto. E isso é difícil. E naturalmente que, enquanto empreendedor, tendo um negócio que está a dar os primeiros passos numa área que não é propriamente fácil, porque não é uma commodity, não é uma coisa que a pessoa compre porque sim, é uma formação, é um conhecimento, e nem todos gostam de falar sobre isso, né? e Atenção. exatamente, por isso é uma área, enquanto negócio, que não é propriamente fácil. Obviamente também há aqui desafios de olhar para isto enquanto negócio, tentar fazer crescer um negócio à volta disto, e também há dias naturalmente mais difíceis. Lá está, tento aproveitar aquilo que é mais difícil, tentar perceber o que é que eu posso tirar de bom daqui, pá, sabendo que é natural e é normal que há dias melhores, há dias piores e que fazem Claro. parte e que cá estaremos para eles. Boa. Algum conceito que tu guardes de referência? Bastantes, mas um deles, uma coisa que me disseram é que e que se liga muito aqui a isto, em muitas coisas, um conselho ou uma dica que me deram é o dinheiro é uma consequência inevitável de fazermos as coisas certas. O que é uma coisa interessante quando pensamos, e estamos aqui a falar de poupar dinheiro e ganhar mais dinheiro e investir dinheiro, e depois temos este conceito de não, não, o dinheiro é só uma consequência de algo. Porque Sim, liga-se muito a tudo o que nós falámos, lá está. Se nós fizermos o mínimo, vamos ganhar o mínimo, não é? Mas se nós dermos mais do que o mínimo, é muito provável que de alguma forma o dinheiro vá acabar por vir, não é? Se eu fizer mais do que aquilo que me é pedido, o meu chefe pode notar, o meu chefe, a minha empresa pode notar isso e aumentar-me. Se ele não notar, eu aposto que algum outro chefe, alguma outra empresa vai notar, não é? Se eu claro. começar a criar o meu próprio negócio e costuma dizer, der o litro por aquilo, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai dar em alguma coisa. E por isso, ok, temos que ganhar dinheiro, vamos ser muito honestos, não é? O Sim, dinheiro é importante, temos que o ganhar. Mas às vezes eu vejo muitas pessoas a fazerem coisas por dinheiro. E depois fala-se muito dos ricos que não trabalham por dinheiro e às vezes baralha-se aqui estes conceitos. Os ricos não claro. fazem por dinheiro, tentam é criar algo ou fazer algo que realmente vai ter um impacto brutal e isso lhes vai trazer dinheiro. O que é, no fundo, esta questão do dinheiro ser a consequência e não necessariamente o objetivo. E há pouco tempo estava, lembrei-me agora que estavas a falar essa questão dos, seja os milionários, não sei o quê, e estava a ler um artigo em que falavam hábitos que os multimilionários têm. E às vezes acho que era importante as pessoas perceberem.
que para eles, certo? para fazer lá, eles também prescindem de muita coisa. Muita coisa, muita Pode não coisa, sim. parecer, mas eles têm uma coisa de processos e rotinas que são bastante rigorosos. Às vezes Sem essa dúvida. questão de Sim, lá está. para E muitas vezes vê-se o resultado final e olha-se para os Elon Musks desta vida e para os Bill Gates e afins e esquecemos de, às vezes de onde é que eles vêm. Às vezes é preciso aparecerem aquelas imagens na internet dos primeiros passos para perceber isso. e as pessoas às vezes não se lembram, mas o Elon Musk já teve várias empresas que faliram. Certo, certo. Praticamente Pronto, todos eles já disseram que aquilo não foi a primeira coisa que eles fizeram. Tentaram claro, muitas pronto. coisas. Por isso, Mas lá está, aí a palavra que tu disseste muito bem, tentaram. Pronto. exatamente. Tentaram, E, falharam até encontrarem aquilo onde tentaram. Lá está. E é uma questão de quê? É uma questão de motivação, é uma questão de rotina, é uma questão de persistência. E as pessoas tentam às vezes criar o seu primeiro negócio ou dar a sua primeira mudança da vida. Aquilo não dá em nada e desistem. E normalmente, se continuarem a tentar, a coisa vai acabar por correr bem. claro. Olha, a última pergunta, talvez a mais fácil. Algum hobby que tu faças dentro, fora do teu projeto? Sim, acima de tudo exercício físico. Acho que é uma coisa, eu jogo ténis 2 vezes por semana religiosamente, vou ao ginásio outras 2 vezes por semana religiosamente, mais todas as caminhadas, corridas pelo meio que vou fazendo. O exercício físico é não só por uma questão de saúde, não é? Claramente Claro, comprovado, mas também uma questão de saúde física, mas acima de tudo uma questão de saúde mental é extremamente importante. Quer queiramos, quer não, o estarmos bem fisicamente e gostarmos da nossa aparência física é importante, e depois temos toda a parte do pá, estarmos ali durante aquela hora por dia, ou seja lá o que for, focados noutra coisa qualquer, a pôr o corpo a mexer, e isso é extremamente importante. E depois lá está, tudo isto se liga, porque há sempre uma pessoa que conhecemos no ginásio que eventualmente depois se pode transformar num cliente, quem sabe. Ah, claro. por isso, para mim, o exercício físico é um escape grande. Lá está, o meu trabalho é sentado 10, 12 horas por dia, às vezes um bocadinho mais, e por isso tudo o que seja para me mexer ajuda bastante. E por isso, no meu caso, claramente o hobby, escape, que é uma coisa que eu não prescindo e que tento até cada vez mais aumentar, é a parte do exercício físico, sem dúvida. Boa. Sérgio, chegamos ao fim. Quero-te agradecer mais uma vez por teres aceito o convite e pelo projeto. Acho que é um Obrigado, projeto eu. bastante giro e que vai correr bem, de certeza. E obrigado. Obrigado, eu, Luís, pelo convite e pela conversa, e vamos mantendo o contacto, seguramente. Claro que sim. Um abraço. Obrigado. Obrigado.